O canal Mãos Ungidas tem a satisfação de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Lhe dizer, meus amados, que você é bem-vindo a este canal, que você é uma promessa feita por Deus ao ouvir esse canal, a estar de acordo com essa palavra que o Senhor Jesus está nos mandando nessa tarde. Mas Deus vai falar nesse momento de uma aliança rasgada. Se rasga a aliança? Sim, rasga. Eu vou te explicar. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo de número 29 a 31, que nos fala: Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Salomão de Jerusalém, o profeta Aias, o solomita, aleluia, o encontrou no caminho. E ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aias pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse Jeroboão: Toma para ti as 12 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Louvado seja Deus. Aqui está, meus irmãos, a palavra do Senhor, que nos fala a capa nova do profeta Aias. Por ele rasgada, simbolizava a recente monarquia unificada por Davi, que por causa da apostasia de Salomão seria fragmentada outra vez. Deus havia feito uma aliança com Davi de que seu reino seria estável e próspero, e de que da sua descendência haveria de vir o Messias. Davi era um homem fiel a Deus, ele sempre foi obediente ao Senhor, guardando os seus mandamentos a despeito dos pecados que cometeu. Davi se arrependeu sinceramente dos seus erros e Deus o aceitou como se nunca tivesse pecado. Então veja aí, meus irmãos, a aliança que era feita entre Aias e Roboão, e quando se encontravam no caminho, todos estavam de roupas novas. Louvado seja Deus. Parece que estavam iguais os pensamentos e as atitudes, mas ele pegou as suas roupas e rasgou em quantos pedaços? Em 10? Em 2 partes? Não. Ele rasgou em 12 pedaços. Aqui no versículo 30 diz que ele rasgou em 12 pedaços. E Jeroboão toma para si as 12 pedaços, porque assim dizia o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão. Estava indicado por Deus para tomar conta das 12 tribos de Israel, mas saiu da direção de Deus. Desobedeceu a Deus, então aquelas 12 pedaços de pano, de roupa rasgada, simbolizavam as 12 tribos de Deus, do povo de Deus. Então a capa do profeta Aias foi por ele mesmo rasgada, que simbolizava a recente monarquia unificada por Davi, que por sua causa a apostasia de Salomão seria fragmentada outra vez. Salomão cometia muita apostasia diante de Deus, e Deus não estava se agradando. Deus havia feito aliança com Davi? Sim, Deus tinha feito. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus tinha feito aliança com Davi de que o seu reino seria estável e próspero. Olha, Davi, teu reino é estável e é um reino próspero. Aleluia. E de que da sua descendência viria o Messias. Deus está falando com Davi: teu reino é estável, teu reino é próspero, porque da tua descendência vem aí o Messias. Davi era um homem fiel a Deus. Ele sempre foi obediente ao Senhor, guardando os seus mandamentos. A despeito dos seus pecados, que o Senhor já tinha perdoado. Porque ele era temente. Mesmo que o homem venha até pecar, meus irmãos, venha cair em transgressões, mas se ele for temente a Deus e se arrepender, Deus perdoa. Ele não fica prostrado, não. Aleluia.
Deus avalia a nossa vida não pelos atos ou falha ocasionais que cometemos, mas pela tendência habitual de toda ela. Deus sabe que nós avalia a nossa vida não pelo que somos, aleluia, mas pelo aquilo que Deus prometeu. Louvado seja Deus. Agora Deus estava dizendo a Jeroboão, um destacado homem da tribo de Efraim, que 10 tribos de Israel lhe seria entregue, a fim de que ele fosse o rei. Deus estava entregando 10 tribos de Israel na mão de Jeroboão, porque Salomão tinha se corrompido, tinha saído da direção de Deus. Deus estava entregando agora na mão de Jeroboão as 10 tribos de Israel e ele seria o rei. A descendência de Salomão obrigou Deus a rasgar o contrato feito com seu pai Davi. Então a descendência de Salomão, os feitos de Salomão, obrigou a Deus a rasgar o contrato que ele tinha feito com Davi, seu pai. Que Salomão seria rei depois de Davi. Mas Salomão saiu da direção de Deus, pecou, desobedeceu a Deus, e Deus rasgou o contrato feito. Irmãos, você quer que seu contrato permaneça feito? Obedeça a Deus. Você quer que o contrato que Deus fez com você eternamente permaneça? Dê lugar a Deus. Obedeça sinceramente a Deus. Tenha um coração voltado para Deus. Tenha um coração sincero. Se rasga, se entrega. Entrega todos os pedaços desse taco que ele faz o vaso. Ele é profissional. Louvado seja Deus. Então, Salomão obrigou a Deus, aleluia, rasgar esse contrato que tinha feito com Davi, seu pai, tirando-lhe o domínio das 10 tribos do norte. Salomão ia dominar 10 tribos de Israel que estavam no norte. E Deus rasgou esse contrato. O que aconteceu nos dias de seu filho, Roboão? Então, se o homem errar, meus irmãos, aquele descendente daquele homem, errar também, ele cai na mesma extravagância. Se eu errar, adiante do meu Deus, e o meu filho errar, adiante do meu Deus, ele cai no mesmo estágio meu. Ele será punido igualmente a mim. Mas se eu errar, e o meu filho permanecer fiel a Deus, a recompensa do meu erro não é dele, mas sim meu. Louvado seja Deus. Foi isso que aconteceu com Salomão. Louvado seja Deus. Quando nossa própria vontade é feita em detrimento da vontade de Deus, estamos como descendência, obrigando a Deus a rasgar a promessa e a bênção que Ele tem para nós. Se a nossa própria vontade é feita em detrimento da vontade de Deus, quer dizer, ao contrário da vontade de Deus, é nós que obrigamos Deus a rasgar o contrato que fez para nossas vidas. Louvado seja Deus. A bênção que Deus prometeu para nós não é dada. Porque não foi Deus que quis, foi eu que quis que a minha bênção passasse para outro. Que eu perdesse o valor da promessa por Deus e que alguém viesse a herdar a bênção prometida do Senhor na minha vida, viesse cair na mão de outra pessoa, porquanto obedeceu a voz de Deus. Mas, amados irmãos, aleluia, glória a Deus. Ao ouvir, Deus, ao enviar Jesus Cristo, estabeleceu conosco uma nova aliança. Hebreus capítulo 2, versículo 24, por meio da qual promete o céu e a vida eterna. Contudo, esta aliança está estabelecida segundo os mesmos critérios que a aliança estabelecida com Davi. Diante disso, não podemos permitir que a condescendência com o pecado nos afaste de Deus, como aconteceu com Salomão. Salomão concordou com todo tipo de pecado. E aquela concórdia dele afastou, não Deus dele, afastou ele de Deus.
Porque quem nos afasta de Deus, irmão, é as nossas consequências, é as nossas desobediências. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá. Aleluia, eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a quem? O que o Espírito diz a essa igreja. Guarda o que tem. O que é que tu tem? Uma coroa. Que coroa? De ferro, de rainha, de rei da terra aí? Não, a coroa da salvação. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. E a quem venceu, o Senhor falou que é quem vencer. Salomão parou no meio do caminho. Os homens daquela época paravam no meio do caminho. Era difícil chegar ao final do seu reinado. Desistia. Aleluia. Por pecado, irmão. Os homens desistiam do reinado, não era por riqueza, não era por pecado. Pecava, transgredia a lei de Deus e Deus rasgava os seus contratos. Quando pensasse que ele estava indo, ele estava voltando, ele estava parado. Aleluia. Não deixe que ninguém tome a tua coroa. Porque o Senhor prometeu, é a quem vencer, ele fará a coluna. O que é que sustenta um prédio? O que é que sustenta um apartamento, um edifício? É as colunas. Bem firmada. Ele diz que fará a coluna no templo de Deus e dele nunca sairá. Ele disse, eu serei sobre ele. E, aleluia, a promessa de Deus é que Deus não vai deixar. Quando nós estabelecer um concerto adiante do Senhor, quando nossa vida for regenerada por Jesus, quando nossa vida for orientada pelo Senhor, a nossa vida não pode viver negociada com outras coisas, não. Não podemos trocar nossa salvação com nada desse mundo, porque o mundo passa com suas consciências. Mas o que faz a vontade de Deus, esse permanece quantos meses? Um mês, um ano? Não. 10 anos? 60? Não. Quanto permanece? 50 anos? Não. Não vai assim. O que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse contrato, essa aliança nunca será rasgada, nunca será quebrado. Porque o reino de Deus é eterno. Ele não terá princípio de dia nem fim de dias. Ele é Deus. Ele domina tudo. Ele requer de nós uma vida plena, consagrada a Ele. Uma vida restaurada, uma vida reanimada, uma vida viva. Uma vida que tem planos de salvação. Uma vida que tem orientação do Espírito Santo e da palavra. A palavra de Deus, ó. A palavra de Deus. Ela. É a ela aqui, ó. Que nos orienta e nos leva até o céu. Meus amados irmãos, se inscreva no canal. Você será abençoado a cada dia que você se inscrever nesse canal. Mãos ungidas. No nome de Jesus. Já te agradeço. Fica na paz. Deus é contigo.